Nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro do Apocalipse e nosso objetivo nessa parte é analisar os capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse. Então, hoje, dando continuidade ao que iniciamos semana passada, vamos continuar no capítulo 1, semana que vem ainda estaremos no capítulo 1, mas queremos relembrar algumas coisas que falamos naqueles dias. Hoje eu coloquei todos os versículos no projetor, até mesmo os versículos do capítulo 1, então não há necessidade de vocês se deslocarem do capítulo 1 para nenhum lugar, mesmo dentro do livro do Apocalipse, porque está tudo no projetor. Então, nós vimos que se os destinatários desse Apocalipse, dessa revelação, são as 7 igrejas da Ásia, a igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia, a essência da própria revelação, como vimos, é o Senhor Jesus Cristo. O livro é uma revelação acerca de Jesus Cristo. O próprio livro do Apocalipse nos diz isso bem no primeiro versículo, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos escritas essas palavras: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, que por sua vez receberá instruções para encaminhar essa revelação acerca de Jesus Cristo para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. É muito interessante nós notarmos, quando lemos o livro do Apocalipse, que é mesmo uma revelação acerca de Jesus, porque ecos do nome de Jesus podem ser ouvidos até mesmo nos últimos versos do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versos 20 e 21. Vamos lá, Eric, Hector, aí. Esses são os 2 últimos versículos, e vejam como eles terminam. Se aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, isso que nós estamos falando realmente está presente no livro do Apocalipse. E o meu desejo é incentivar vocês a lerem o Apocalipse durante essa série de mensagens, especialmente procurando ver a pessoa de Cristo nele sendo revelada. Porque há muita coisa no Apocalipse, como nós falamos semana passada, que às vezes distraem a nossa atenção e passamos batido por cima de versículos que estão falando do Senhor Jesus. Então, essa a atitude que nós muitas vezes adotamos e usamos de chamarmos o livro do Apocalipse de Apocalipse de João, até na minha própria Bíblia, aqui o título é Apocalipse de João, e alguns têm dito assim: está vendo? A Bíblia tem erros, porque o Apocalipse não é de João, o Apocalipse é de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação. E a revelação não é de João, a revelação é de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que os títulos dos livros, os títulos dos capítulos, das subdivisões,
a própria divisão em parágrafos, a divisão em capítulos, a divisão em versículos, etc., nada dessas coisas é parte do escrito original. Tudo isso foram coisas colocadas posteriormente pelos homens, sempre com boa intenção de nos ajudar. Algumas vezes essa boa intenção falha, porque acaba cometendo, por exemplo, um equívoco como esse, como a revista atualizada está para ser revisada por completo aí nos próximos anos. Esperamos que esse problema seja corrigido, né? Versões mais novas, como a Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz a revelação de Jesus Cristo. Eu acho que o título que você falou para mim... Cadê a sua Bíblia que estava por aí por cima? Não está mais? Deixou no carro. Então, diz... Vê aí, se não me engano, aí vê nessa, só para a gente confirmar, porque versões mais novas já corrigiram já pegaram esse erro e já corrigiram. Apocalipse ou a revelação de Deus a João. Então, Apocalipse ou a revelação de Deus a João, que Jesus Cristo é Deus, então fica assim, mas ainda gostaria de ver o título Apocalipse de Jesus Cristo, como está no versículo 1. Revelação, que é a mesma palavra, Apocalipse. Apocalipse é a transliteração da palavra grega apocalipse, que foi transliterada para Apocalipse, que traduzida quer dizer revelação. É a mesma palavra. Então, mas só mencionando isso apenas para dirimir qualquer dúvida aí que talvez tivesse ficado da semana passada. E por que Cristo se revela à igreja? Porque é que ele veio a João trazendo essa revelação, né? Então, basicamente, existem 3 coisas que nós podemos notar no transcorrer de todo o livro. Havia 3 motivos principais porque Cristo se revelou à igreja. Em primeiro lugar, era a perseguição que a igreja estava sofrendo por parte do Império Romano, especialmente sobre o imperador daqueles dias, Domiciano, perseguiu duramente a igreja. De fato, ele tinha como seu alvo pessoal destruir a igreja de Cristo, matar todos os cristãos. Esse era o plano daquele imperador Domiciano. Mas o ser humano é um ser frágil, é um ser muito arrogante, é um ser que imagina coisas grandes a seu respeito, quando na realidade ele é um ser muito frágil. Vejam, por exemplo, a nossa fragilidade. Nós somos tão fracos, tão frágeis, que um Reles mosquito da dengue é capaz de nos matar. Sabiam disso, né? Tem gente que pega dengue e morre. Então, nós não somos tanto assim quanto costumamos pensar. Nós somos bem frageizinhos, né? Agora mesmo, voltando de casa, ali na esquina da Carolina Malheiros com a 14 de julho, né? Eu vi alguém sendo levantado na maca e sendo colocado numa ambulância. Deve ter sido algum acidente com moto, alguma coisa assim. Então, nós somos frágeis, né? Aliás, eu acho que nós devíamos andar com uma etiqueta de frágil, né? Que é para nos lembrar de que somos frágeis. Não somos durões, nem poderosos como imaginamos. Em segundo lugar, a igreja estava enfrentando uma inundação de falsos ensinamentos. Doutrinas falsas surgiam por todos os lados. E, em terceiro lugar, havia uma certa lassidão, quer dizer, um relaxamento moral da parte da igreja, que começava a tolerar, sem confrontar, imoralidade sexual,
de vários tipos, prostituição, fornicação, adultérios, e a igreja então estava mais ou menos numa posição assim, é melhor a gente não confrontar, a gente já estamos enfrentando já outros problemas, e etc. Então acabou, né, essa lassidão moral, cria essa necessidade também de Cristo falar com a igreja. Então, uma igreja nessas condições não precisa de palavras de mera exortação, nem de súplicas, ela realmente precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus para ser renovada, fortalecida, orientada, guiada novamente pelo seu Senhor, né? Então, quando nós começarmos a ver as cartas que Cristo dirige à igreja, nós vamos ver todos esses problemas de perseguição, de falsas doutrinas, de lassidão moral, e Cristo dizendo, olha, eu digo a você que você precisa fazer tal coisa. Então, vem essa orientação da parte do Senhor. Portanto, hoje nós vamos nos ocupar em falar acerca dessa visão que João tem no capítulo 1, acerca de Cristo. Primeiro ele registra algumas palavras que Cristo fala, e mais para frente, na mensagem da semana que vem, nós vamos ver isso. Ele vai, então, nos descrever como é que a pessoa de Cristo se parecia com ele. Então, na realidade, eu quero que vocês entendam isso muito bem. Costuma-se dizer que o Apocalipse é um livro que está cheio de metáforas e coisas assim e tal. Na realidade, não é bem essa a ideia. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos, cenas simbólicas e não metafóricas, né? E é assim que nós devemos entender o que estamos lendo. É um símbolo, e não uma metáfora. Então, quando lemos agora de que ele matará os inimigos com a espada que sai da sua boca, não devemos entender isso metaforicamente, e daí tentar entender literalmente, porque seria uma coisa meio hollywoodiana, uma espada saindo de dentro da boca do Senhor, mas nós sabemos que a espada é, na realidade, um símbolo do quê? Da palavra de Deus, é um símbolo da palavra de Deus. Então, a espada que sai da boca do Senhor é a palavra de Deus, né? E essa palavra é poderosa para salvar e é poderosa também para matar, né? Então, porque, se vocês pensarem bem, tudo que nós temos aqui que foi criado, né, foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Foi tudo no poder. Então, a palavra de Deus é poderosa. Bom, então vamos começar com essa primeira ideia aqui. Iniciando então a revelação que Jesus faz de si mesmo, Cristo falando de si mesmo, né? Então, nenhuma visão, nenhum simbolismo, por mais grandioso que sejam, podem ocupar o lugar de Jesus Cristo em nossas vidas, no sentido de satisfazer nossas mais profundas necessidades. É por isso que nós precisamos renovar periodicamente esse nosso encontro com Jesus, ter um encontro face a face com Ele, né? E vocês vão lembrar disso daí, porque essa é uma passagem muito conhecida. Na última epístola, escrita à igreja de Laodiceia, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, essa necessidade, esse desejo do encontro
deve existir da nossa parte, porque existe da parte do Senhor. Ele quer se encontrar conosco, Ele quer se revelar a nós, e nós também devemos buscá-lo. Então, o capítulo 1 do Apocalipse foi escrito para deixar esses fatos de que Jesus, esse encontro com Jesus é o que nós precisamos, mais claro ainda. E isso é feito através dos seguintes elementos que podemos notar em Apocalipse 1, de 5 a 7. Você pode ler na sua Bíblia ou ler aqui, se estiver projetado, né? Eu peço a você que não adiante nenhum versículo, porque aí distrai o pessoal começa a ler lá, em vez de prestar atenção aqui. Então, vocês projetam na hora que eu pedir, por favor. Apocalipse 1, 5 a 7 diz o seguinte, que essa revelação é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Pronto, 3 frases aí que já dá para dar um nó na cabeça da gente, né? Nós vamos explicar cada uma delas e usar versículos da Bíblia para esclarecer. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Em primeiro lugar, Jesus é chamado de Homartos Hopistos, que quer dizer fiel testemunha. Né? Ele diz aí mesmo no versículo 7, né? No versículo 5, desculpe, a fiel testemunha é o que Jesus é. E a minha pergunta é, não é a igreja chamada para testemunhar diante de um mundo que nos observa o tempo todo? Somos ou não chamados? Somos chamados. E Jesus tem palavras muito duras para nos dizer a esse respeito, porque ele diz assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. E aquele que me confessar e testemunhar acerca de mim diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Portanto, é uma questão muito séria. Então, Jesus, como testemunha fiel, é o nosso exemplo, é o nosso modelo, né? E eu quero mostrar para vocês aqui 2 versículos, um ligado com o outro, apesar de um estar nos evangelhos e outro estar numa epístola escrita anos depois, mas como esse momento de testemunho, Jesus foi uma testemunha fiel, foi importante. João 18:37 nos mostra o encontro de Cristo com Pilatos, o governador romano que tinha a responsabilidade sobre a cidade de Jerusalém. E nós lemos o seguinte em João 18:37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu vim para dar testemunho. Eu sou uma testemunha fiel. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. De uma maneira muito educada, Jesus encurralou o governador romano contra a parede, porque se ele não ouvisse a voz de Cristo, ele não seria filho da verdade. Então,
esse é um assunto muito sério. Anos depois disso, esse testemunho de Cristo foi tão importante, que anos depois, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 6,13, ele diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ele não negou o que ele tinha vindo fazer. Ele não queria discutir com Pilatos se ele era rei ou não era rei. Essa não era a preocupação dele. Sabe, quando a pessoa é alguma coisa, ela não se preocupa se ela é ou se ela não é. Ok? Então, o que Jesus Cristo queria dizer para Pilatos é o seguinte: eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Se eu sou rei ou não, isso é secundário, ou não é minha preocupação primária, né? Até porque ele era mesmo, né? Mais do que rei, né? Como nós vamos ver em seguida. Então vejam que Jesus nunca, nenhuma vez hesitou de dar testemunho da verdade, nem mesmo diante do governador, porque Jesus advertiu os seus discípulos dizendo: olha, vocês, por causa de mim, vocês serão arrastados para dentro dos tribunais e terão que encarar cara a cara pessoas de alta autoridade, juízes e procônsules e etc. e tal, mas vocês não se preocupem com o que vocês vão dizer, com o que vocês vão... porque na hora o Espírito Santo irá dar a você. Mas não tenham medo, não tenham medo, porque Jesus também não tinha medo. Estava diante do governador aqui e ainda deu um jeito de dar uma encurralada nele, dizendo: olha, meu amigo, é o seguinte, eu vim dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Perfeito? Perfeito. Em segundo lugar, né? Não precisa voltar lá no versículo, podemos ler aqui no versículo 5, está todo mundo aberto aqui. Jesus se intitula como sendo ho prototokos ton necron, que quer dizer o primogênito dos mortos. Então, essa frase é muito estranha, né? Primogênito dos mortos. Na realidade, essa expressão é aquele primeiro que voltou dos mortos de um modo diferente de outras pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro, seu amigo e anfitrião muitas vezes. A Bíblia diz que no dia em que Jesus morreu, quando ele entregou o Espírito ao Pai e proferiu as palavras "está consumado" e entregou o Espírito, a Bíblia diz que naquele instante o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. Mas diz mais, diz também que muitos túmulos de crentes que haviam recém sido sepultados se abriram e essas pessoas apareceram para os seus parentes na cidade. Deve ter sido um momento de grande choque para essas pessoas. Não sei, Simão estava me mostrando aí que uma menininha, vocês viram essa notícia aí dessa menininha que ela despertou no próprio funeral? Ela estava me mostrando na internet lá que uma menininha foi diagnosticada como morta, já estava no funeral lá, e a menininha levantou, e aí você já viu, né? A correria é geral, né? Porque as pessoas são muito... Bom, então, olha, essas palavras de Jesus, eu sou o primogênito dos mortos,
Jesus quer nos ensinar que ele esteve morto sim, mas agora ele está vivo. Agora ele está vivo. E a Bíblia nos diz acerca desse fato, de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, o seguinte. Primeiro, Romanos 6:9, nos diz uma palavra muito importante. Diz assim: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, nesse sentido, ele é o primogênito dentre os mortos. É um tipo de ressurreição que Jesus experimentou, na qual, para ele, a morte não tem mais validade. E a morte é o único inimigo, o último inimigo a ser vencido, mas será vencido. E a promessa do Senhor é: porque eu vivo, vós também vivereis. Então, essa é uma palavra poderosa, né? Então, e uma outra passagem que está no próprio capítulo 1 aí, se vocês quiserem ler na Bíblia, podem ler, ou então ler aí o projetado, Apocalipse 1, 17 a 18. João diz assim: quando vi o Senhor, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu fico tão emocionado porque o Senhor é muito amoroso. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Então, pleno controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, Jesus diz a João que ele é Hoarcon ton basileon tis ris, que quer dizer o soberano dos reis da terra. Os reis, os imperadores e os governantes da terra podem até tentar destruir a igreja do Senhor, mas Jesus é soberano sobre todos eles. E em Apocalipse 17, 14, nós lemos o seguinte, né? Até lemos essa passagem hoje à noite já. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencendo também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Né? Então, tudo que pertence a Cristo nos pertence. Tudo que Cristo experimentou, nós iremos experimentar. Essa é uma mensagem que me elevou aos píncaros da glória humana, do ponto de vista de apreciar e entender o amor de Deus, a beleza do que Deus quer fazer e está fazendo nas nossas vidas desde o dia em que colocamos a nossa fé em Jesus. Um outro versículo que repete isso é Apocalipse 19, 16, que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? Então aqui, como eu falei, tudo isso é simbólico. Não adianta você querer ler literalmente isso daqui. Alguns dizem que esse escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é uma tatuagem que Jesus tem na sua coxa, né? Olha, Deus não precisa dessas bobagens para manifestar esse tipo de coisa. Isso é apenas um símbolo
para indicar que o Senhor é o Senhor soberano. Não tem. Aí pronto. Aí, se Jesus tem uma tatuagem, então todo mundo pode ter tatuagem, então a tatuagem está liberada para os crentes. O Novo Testamento não fala nada sobre tatuagens. Você quer se tatuar? Fique à vontade, tá certo? Você não quer se tatuar? Também fique à vontade. Não critique quem não se tatua, não critique quem se tatua. Mas não busque justificativa na Bíblia para dizer Jesus tem uma tatuagem, então eu também posso ter. Porque Jesus não tem tatuagem nenhuma. Isso eu garanto para você. As únicas marcas que ele tem, bem visíveis, vocês sabem quais são, né? Os furos nas mãos, nos pés, o buraco aqui no peito, onde a lança do lanceiro romano penetrou. Essas são as marcas que ele tem, ou pelo menos que ele tinha até subir ao céu. Jesus é o Senhor soberano não apenas sobre os reis e sobre os senhores da terra, mas sobre todo o universo. Seu domínio, portanto, é universal. E quando nós pensamos que o nosso Senhor, esse mesmo Senhor que tocou no ombro de João amorosamente, ele tem esse domínio tão imenso, olha, isso deve ser mais do que suficiente para acalmar nossos corações e nos fazer sossegar, qual criança desmamada, como diz o salmista, de todos os nossos medos que possam existir em nossos corações e nos suprir o ânimo que necessitamos para viver cada dia para a honra e glória do Senhor. Amém. É disso que nós precisamos. Esse encontro com Cristo vem e traz essas bênçãos todas. Diante dessa revelação do Senhor, João, então, faz um breve comentário. Essas palavras todas estavam sendo ditas por Jesus. As palavras na sequência, né, que diz assim, no versículo 5, aquele que nos ama, agora são de autoria de João, é uma doxologia. Uma doxologia, o que é uma doxologia? Uma doxologia é uma palavra de louvor, uma palavra de glorificação. Ele está tão encantado com a revelação de Jesus que ele diz: glória a Deus, Deus seja louvado, eu tenho que escrever acerca disso. Então, ele escreve essas palavras. Vamos ver essas três coisas que ele fala aqui. Eu quero citá-las primeiro e ler o versículo depois. Em primeiro lugar, Jesus entende essa grande realidade, que é qual? Que Jesus nos ama. Jesus nos ama. Como isso fez bem para mim essa semana? O Senhor me ama. Apesar dos meus pecados, o Senhor me ama. Apesar das minhas transgressões, o Senhor me ama. Apesar da minha burrice, o Senhor me ama. Apesar da minha teimosia, o Senhor me ama. E Ele me ama tanto que toda vez que eu confesso o meu pecado, Ele diz para mim: filho, está perdoado. Ele não diz outra coisa. Ele diz: está perdoado. Então, foi um grande conforto para mim descobrir de um modo pessoal, íntimo, mais profundo, o fato que Jesus nos ama. Em segundo lugar, foi esse amor de Cristo por nós que o levou a morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E sua morte abriu então a possibilidade de Jesus nos lavar de todos os nossos pecados com o seu próprio sangue. Ora,
É isso que dá a dimensão ao amor de Cristo por nós. A seguir, uma vez perdoados e reconciliados plenamente com Deus, por meio de Jesus, o Senhor nos faz então, nós somos isso, é isso que eu estou dizendo, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e essas três verdades estão afirmadas por João em Apocalipse 1, 5b e verso 6, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, nessa capacidade, como reino e sacerdote, nós, em primeiro lugar, somos o reino todo especial sobre o qual Jesus reina. Esse reino é exercido pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e é governado ou regido pela santa palavra de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito habita em nós para nos ajudar a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E João 17:17, Jesus Cristo ora a favor dos discípulos e de todos nós, dizendo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que nos apegar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então eu fico chocado às vezes quando pessoas me escrevem e dizem: olha, se o cara lá está certo ou não, isso não me interessa, Deus é que vai julgar. Não, nós podemos julgar com base na verdade, na palavra de Deus. E podemos dizer: olha, ele está errado. Posso chegar para o irmão e dizer: irmão, você está errado. Então, eu vi duas irmãs um dia brigando aí, e uma ofendeu a outra e tal, e a outra falou assim: olha, eu não vou te perdoar o que você fez. Eu falei para ela: olha, você está errada. Você está errado em ofender e você está errada em não perdoar. A palavra nos manda perdoar. A palavra manda não ofender, né? E, em segundo lugar, nós somos também sacerdotes e podemos, por isso, então, usufruir de duas coisas. Primeiro, de uma imediata e íntima comunhão com Deus. Isso a gente vê em João 4:24, versículo muito conhecido: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração é uma adoração espiritual. Ela é independente do ambiente onde nós estamos. Nós podemos adorar Deus aqui ou adorar Deus lá na praça ali do Rotary, né, que tem o símbolo do Rotary. Nós podemos ir e adorar a Deus ali. Quantos acreditam nisso? É verdade, porque não importa o local. Posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus, né? Essa semana mesmo fui visitar a Rosa, e já que estávamos todo mundo ali reunido mesmo no salão, porque a Rosa estava cuidando do pai dela lá, cortando o cabelo do seu Décio, e então chamamos a Cíntia, chamamos o Juninho, e veio também a Pititica lá, filha da Cibele, e o Luan também estava lá, e
E ali mesmo, nós nos juntamos e fizemos uma oração, né, a favor do Juninho. E eu estou contente de ver você aqui hoje. Não sei como é que está seu pé, mas a gente orou por você ali. E Deus ouviu a nossa oração ali. Não precisa ser só nesse ambiente aqui. Muito importante a gente entender isso. E além disso, né, falando dessa abertura, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na própria presença de Deus, não por méritos próprios, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Nós não precisamos de nenhum intermediário. Eu mesmo posso ir a qualquer instante e comparecer diante da presença do meu Pai, do meu Deus, daquele que me ama, sem nenhum intermediário. Porque eu sou sacerdote eu mesmo. Jesus me constituiu em sacerdote. E eu tenho essa responsabilidade e essa possibilidade. E, em segundo lugar, nós podemos oferecer a Deus verdadeiros sacrifícios de louvor e adoração. Nós não matamos carneiros, nem bodes, nem novilhos, nem pombinhas, nem rolinhas. Nosso sacrifício é de louvor, como diz Hebreus 13, 15, onde lemos: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós, que nossos lábios confessem o nome do Senhor Jesus, né, em todas as situações. Então, para terminar, a verdade e as consequências da mesma. Tudo que nós afirmamos aqui sobre Jesus, tudo que João escreveu sobre Jesus, tudo que Jesus falou sobre si mesmo, ele mesmo, tudo que João afirmou sobre Jesus, é tudo verdade. E as consequências dessa verdade são as seguintes. Primeiro, Apocalipse 1:7. Você pode ler na sua Bíblia ou pode ser projetado também. Jesus diz assim, depois de ter dito todas aquelas coisas: eu sou a fiel testemunha, eu sou primogênito dos mortos, eu sou soberano dos reis da terra. Depois de João ter falado tudo aquilo, Jesus diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E quando Jesus descer, os mortos vão ressuscitar. E todos verão o Senhor da glória descendo, com poder e grande glória, e todos os anjos com ele. Imagina a cena, né? E até aqueles que o traspassaram, que cravaram os pregos e furaram o sol, até esses vão levantar e vão vê-lo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por quê? Porque aqueles que desprezaram Jesus por todos esses séculos, e aqueles que ainda hoje o desprezam, irão vê-lo, não com esperança, mas com terror. Porque sabem que já é tarde demais. E aí se lamentarão. E se lamentarão porque se darão conta de que estão perdidos por toda a eternidade, de que a palavra de salvação que ouviram alguns mais de uma vez era tudo verdade e foi desprezada. E isso acontece
com uma frequência inaudita. Quantas vezes, Emerson, nós batemos nas portas dessas casas aí? João? Rosa, quantas vezes você já falou para a mãe do nosso amigo flautista acerca do Senhor Jesus? Quantas vezes eu já falei para ela? Olha, enquanto há vida, há esperança. Enquanto a vida e os céus não se abrirem, continuará havendo esperança. Depois que os céus se abrirem e o Senhor aparecer e os mortos ressuscitarem, acabou-se. Aí a coisa vai pegar. Como diz a propaganda lá do Daniel Alves, o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. E o verso seguinte, o verso 8, conclui essa parte da revelação de Jesus a João na ilha de Patmos de um modo glorioso, de um modo estrondoso. Parecia que eu estava ouvindo as trombetas soando e anunciando o que estava sendo dito aqui. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Por isso que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, etc. Depois há outras passagens que aumentam esse conceito. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Pantocrator. Você pode repetir essa palavra em grego? Pantocrator. Vamos lá. Pantocrator. Todo-Poderoso. A gente, quando ele falou isso para João, João deve ter sido arrebatado de alegria, né? Porque o nosso Deus é isso, é todo-poderoso. E não há perseguição, não há falsa doutrina, não há lassidão moral que resista a esse encontro pessoal com Jesus, que nos ama e quer nos atrair para o seu peito, para o seu lado, e nos fortalecer e nos encaminhar na direção certa da vida. Na próxima mensagem, João continua escrevendo e vai nos apresentar a Jesus por meio de símbolos e não de imagens pictóricas. Prepare-se, porque vai ser um encontro e tanto. Vamos concluir. Jesus se revela a João e à igreja de todas as épocas, dizendo que ele é a testemunha fiel, que ele é o primogênito dos mortos, que ele é o soberano dos reis da terra. Jesus foi enviado pelo Pai para criar e ajuntar um povo que fosse exclusivamente seu. Jesus fez isso morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Com isso, seu sangue pode ser usado para perdoar cada um e todos os nossos pecados. Glória a Deus. Amém. Uma vez perdoados, nós somos feitos em um povo que é um reino, no qual o Senhor Jesus reina soberano nos corações. Não é um reino político, né? Uma nação de sacerdotes que pode se aproximar livremente de Deus, sem nenhum intermediário. Não precisam de pastor para se aproximar de Deus. Ok? Os pastores aí fora gostam de dizer que são muito importantes, que eles são o meio para você se aproximar. Papo furado. Você pode se aproximar de Deus sozinho, como eu também posso me aproximar de Deus sozinho. Inventaram uma cascata aí ultimamente chamada de cobertura espiritual, né? Então você depende de alguém que está acima de você. Eu não dependo de ninguém, você não depende de ninguém. Todos nós somos
sacerdotes e sacerdotisas. Em terceiro lugar, um povo que pode adorar a Deus em espírito e em verdade e oferecer verdadeiros sacrifícios de louvor. Por fim, devemos nos lembrar que Jesus prometeu voltar e, com essa lembrança e essas ideias, devemos sempre nos lembrar quem é esse Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Espero que vocês saiam daqui hoje com o coração cheio, transbordante de alegria, de felicidade. O meu Senhor me ama. O meu Senhor é o Rei dos Reis. É o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos.